Pode ser que eu vire mãe? Dizem que quando nasce um bebê, também nasce uma mãe, mas o que pouco se fala é que a mulher, ao se tornar mãe, ela precisa renascer para se encontrar nessa nova versão. Quando a gente se torna mãe, a gente é colocada assim diante de nós com uma intensidade que é difícil de explicar e só quem passa por isso vai entender. E para esse papo eu convidei duas mulheres e mães que eu admiro muito. Minha sogra, Karina, que é mãe do Vitor e da Gabi, de 25 anos e 22, e a Vi, que é mãe do Telzinho, de quase 4 anos. Sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite. E eu também sou mãe agora. Eu sou a terceira mãe de um bebê de 4 meses e com muitas dúvidas e muitas perguntas para fazer para elas. Hoje eu acho que eu vou entrevistar, porque coisas que eu realmente estou curiosa para saber de como é essa nova fase. Vou começar com você, tia. Você foi mãe jovem e eu queria saber hoje, depois de 25 anos do seu primeiro filho, quando você olha para trás, o que você mais lembra desse momento, dessa nova fase? Da gestação, no primeiro momento, a gestação. Eu fui mãe com 20 anos. Então, falar para os meus pais, contar para eles foi difícil. Tive medo, insegurança, decepcioná-los. Então, eu acho que foi a parte mais difícil nesse primeiro momento. E aí depois quando o Vi nasceu... Aí depois... tudo muda. Só alegria, transforma, a gente se transforma na maternidade. E você, Vi, também foi mãe nova, conta como... Super nova, acho que a minha história da Kai é bem parecida nesse sentido, eu também fui mãe com 20 anos e na época foi um susto assim imenso, a gente nunca espera, né? E acho que até mesmo, às vezes quando você tá um pouco mais estruturada, às vezes um pouco mais de idade, mesmo assim a gente se assusta e quando é jovem, acho que a gente fica muito, talvez, receosa de que não vai aproveitar tanto a vida, não vai dar conta, de decepcionar o pai e a mãe. E na época os meus pais foram maravilhosos, assim, tipo, no começo para todo mundo foi mais difícil, eu acho, que aceitar isso, mas depois que o Theo nasceu também virou um mundo de arco-íris, assim, tipo, todo mundo apaixonado, a gente até brincava em casa que, quem que vai brincar com o brinquedinho agora? Porque tinha fila de espera. A gente fala assim, como a gente viveu sem, né? Você não consegue mais imaginar como era a tua vida, nem lembrar depois como era sem. Pra mim, a minha vida antes Theo é muito mais sem graça, né? do que É um marco, assim, né? A maternidade, né? Total. Nossa, a minha mãe sempre falou isso, assim, filha, assim, mãe, eu já acho que eu sou tão feliz, assim, você não faz ideia do que é felicidade, que realmente, assim, é algo que muda total, né? Que você não lembra da vida antes. Não lembra. E tem até um meme, mas eu vi esses dias alguém postando na internet um post que ela falava assim, tenham filhos, porque ter filhos é ter alegria para a vida toda, é você poder colher frutos bons, porque você vê muito de você ali, você se descobre muito olhando para o seu filho, então aprendendo a ser mãe, você vê uma nova mulher nascendo, e você olhando para o seu filho, você reconhece traços teus que antes você não tinha visto. Então isso é muito legal, assim, eu vejo que, por exemplo, um lado meu que eu vejo muito aflorado no Theo é essa alegria, assim, às vezes de viver a vida. E eu não reparava tanto nisso. Eu não sabia assim. que isso era uma qualidade sua. Total. E daí eu olho assim muito mais, tipo, nossa, ainda bem que eu tenho a alegria de criança, assim como ele tem, por exemplo. É uma coisa que eu acho muito legal. E acho que é muito isso a maternidade. É uma caixinha de surpresas, né? Total. O tempo todo, né? O tempo todo. Eles falam muito que o filho, ele faz aquilo que você faz e não o que você fala, né? Total. E tem alguma coisa que te marcou, tia, assim, de tipo, nossa, ele tá me imitando, ou a Gabi mesmo, tipo, tá agindo como eu, sem eu nem perceber? A Gabi, né, por ser mulher, o jeitinho, o jeito de falar, as pessoas falam, nossa, igual, eu escuto a voz da Gabi, escuto a sua. Igual. Então, assim, eu acho que a convivência, então, o jeito de se vestir, né, fica meio parecido. Eu vejo mais a Gabi por ser menina, né? Que é uma admiração que realmente quer ser igual. E nos detalhes, né? Eu admiro tanto a minha mãe que eu quero pôr o cinto igual ela põe. Eu quero prender o cabelo igual ela prende, né? E isso de realmente ser um baque, né? Isso da gestação. Eu lembro que eu planejei muito, né? O Pipo.
E quando ele veio, quando eu fui fazer o teste, eu só queria que desse positivo, mas eu lembro que eu pensava assim, quando eu tava fazendo o teste, eu falei, tá, que eu tampei, assim, né, com um papel higiênico, esperei os 3 minutos, eu falei, tá, mas agora? se for positivo, tipo, eu saio daqui, eu faço o quê? Tipo, dá um desespero. dá um desespero, assim, Total. você fala, eu quero muito, mas... É o momento. E agora, tipo, é pra sempre, essa vida, e é impressionante, quando você vê o positivo, toda a sua cabeça já muda. Tudo que você faz, você Passa já pensa. mil coisas na cabeça, né? Exato. E agora? E agora? E assim, se falar, você não pode olhar pro céu, você não vai olhar pro céu, Não porque você é. quer que dá tudo certo. Tipo, É bem a vida isso. muda realmente pra fazer esse serzinho ser mais feliz, né? Muda. E Vi, você assim, ainda tava numa fase se descobrindo como mulher. Como que foi pra você? Nossa, eu tava me encontrando como Vitória, mas agora eu já sou a Vitória, mãe do Theo, né? Porque a gente vira a mãe do nosso filho, a gente né? perde o posto de filha, o posto de amiga, é tudo a mãe do Theo. Cadê o Theo? Não venha ser o Theo. Então, você começa a virar dependente desse chaveirinho. A vida, quando eu tive o Theo, eu tava com 20, tinha acabado de fazer 20, quando eu engravidei. Então, eu tava numa fase assim, acabar de entrar na faculdade, não sabia direito o que eu queria fazer da vida. Já trabalhava, já tinha uma estrutura legal assim, de trabalho com os meus pais, sempre fiz tudo. Já me virava bem, já tinha morado fora, então tinha assim, um pouco de experiência de vida. Sim. Mas quando a gente vira mãe, a gente descobre que a gente não sabe nada. E cada É um dia que passa, você sabe que todos você os sabe dias, menos. E eu lutava, parecia que eu dava muito, muito murro em ponta de faca no começo, sabe? Que daí eu achava ruim que eu não conseguia acertar as coisas, ou que eu não conseguia adaptar a rotina, tava sentindo que eu era muito nova para esse tanto de responsabilidade. Então, eu dei muito murro em ponta de faca no começo, mas aí quando eu comecei a aceitar e olhar para a situação com mais carinho, talvez, eu, tipo, tá tudo bem, é uma fase nova, Sem tanta cobrança, né, sem tanta Vi? cobrança. A gente acho que fica muito culpada, muito... E eu falo assim para as minhas amigas hoje, quando elas falam de engravidar ou alguma coisa do tipo, eu falo, olha, se eu posso te dar uma dica, não escutar os outros. Nossa, Escute total. a tua Hoje é o que mais intuição. tem, né? Escute a tua intuição, porque você sabe tudo que o seu filho precisa, na hora que ele precisa, na medida que ele precisa. E assim, eu tive muito um apego com Deus nessa época, então foi uma conexão muito forte que eu tive nessa época com Deus. Então eu me apoiei muito nisso também, assim, comecei a olhar mais para Maria, como é que Maria era como mãe, então me norteou um pouco mais. Sim. Mas assim, foi um início bem catastrófico, cheio de erros e problemas. Tipo, Nossa, cadê o manual, choros, né? Cadê o manual? O filho chora, você quer chorar junto, quer né? chorar Falam junto. que... Tem um monte de informação, né? Hoje em dia, mais ainda. Mas mesmo assim, você fala assim, né? E agora? O que eu faço? Alguém aqui, por favor. Socorro, eu só tenho 6 anos. E parece que tudo que você leu, sei lá, fez curso, desaparece. Desaparece. Mas quando você vê, fala assim, agora? Tanto que eu pensei assim, eu comecei a ler uns 3 livros, logo que eu descobri que eu estava grávida. Comecei a ler uns 3 livros, quando o Theo nasceu, eu falei, joguei fora, assim, falei, eu nunca mais leio nada. Isso aqui era um manual, manual coisa nenhuma. E eu acho muito engraçado que eu tenho uma história que eu acho que resume a minha maternidade, que eu sempre contei para as minhas amigas, acho que ela é muito engraçada. Eu estava uma vez voltando de Miami com o Theo, e o Theo tinha acho que uns 6 meses. Nessa época ele não pegava um assento, né? Só vinha eu e eu brinco que eu vim na cachorrada. A gente veio de econômica, daquele voo voltando de Miami lotado. E eu com o Theo, nenezinho, sentado no meu colo, e o voo era diurno. Aí a gente sentou bem no meio, sentou do lado um moço grande do meu lado e uma outra moça do meu lado direito. E eu pensei assim, não deixei ele dormir a madrugada direito, ele vai dormir durante já planejou o voo. tudo. Já planejei tudo, levei a mamadeira, levei a naninha, levei a manta, tudo organizado. E eu, tipo, confiante, não, ele vai dormir durante o voo todo. Beleza, deu meia hora, o voo decolou, não sei o que e tal. Pedi pra moça o bercinho, aquele bercinho que vai na frente, né? Ele dormiu. Falei, nossa, que benção. Arrasei, deu certo, meu plano, botei ele. Falei, ai, moça, você fica de olho nele? Eu vou no banheiro rapidinho, fui no banheiro e tal, voltei. A hora que eu volto, o menino não tá acordado. Ai, isso tinha dado, tipo, 1 hora do voo, 40 minutos, que a gente tinha decolado. E é um voo de 8 horas. Só tem mais 7? Só tem mais 7. E ele passou o voo que ele não queria. Nenhum desenho que eu tinha salvo no celular. Nenhum desenho da TV do... Meu Deus! Juro por Deus. Daí eu
falei pra aeromoça, olha, me deixa entrar aqui entre a econômica e a primeira classe, executiva, tem tipo uma área assim que você não pode entrar. Aí eu falei, deixa eu ficar ali que é um pouco mais escuro pra eu ver se eu consigo fazer ele dormir. Aí na minha frente eu olho, tinha um casal na executiva assim, brindando com champanhe. E eu chorava com ele no meu colo. Que ódio de vocês, eu não queria estar vivendo isso. Então eu olhei e falei, parar de brindar. Parar com isso. Eu falei, eu acho que essa é a história que mais resume a maternidade pra mim na vida. Porque eu tava com a criança no colo, assim, que não queria dormir. Planejei tudo. Confiante que ia dar certo, eu olho o casal brindando uma champanhe 10 da manhã. Né? Aí eu falei, não, eu não acredito nisso. E tipo, aquele voo lá atrás lotado. Fora que ele não dormiu à noite, você também não, né, Vi? Eu fiquei arrumando a mala, fiz o meu planejamento e tudo. Mas é assim, tipo, você tem que saber lidar com essas intercorrências. E a gente chora mesmo. Eu chorei, sentei ali no meio do negócio e chorava assim. Eu falava, Deus, você é muito engraçado, né? Você deve estar rindo da minha cara em cima, tipo, brava, mas fazer o quê? Uma besteira. Acontece muito disso. Então, e passa, né? E passa. Hoje eu dou muita risada dessa hoje história. Hoje a gente dá risada de Total. algumas, né? Mas são cenas que acontecem que a gente olha, tipo, eu tô num filme. Na verdade, eu sou a piada do filme, né? Eu sou a piada, exatamente. Tá todo mundo rindo da minha situação. Eu me senti exatamente assim nesse dia. E realmente a gente acha que a gente tem controle de tudo. E quando você vai ver, assim, só pela gestação, você começa a perceber que você não tem controle de nada. O corpo vai mudando e você fala, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso comer só salada o dia inteiro. O corpo vai mudar. É uma adaptação que o corpo passa. E realmente é tudo muito novo, né? E assim, eu sempre ouvi falar dessa questão da culpa, né, da maternidade. E muitas vezes eu já me pego sentindo uma culpa de tipo, eu comi um bolo, eu sei que eu devia ter comido só um pouquinho, mas eu comi mais. Já nasce essa culpa. Eu fico pensando, como será que é essa culpa depois, quando o filho vem, né? Ainda mais hoje com tanta informação. E como que você sente isso, tia, da culpa, assim, daquela fase? Ainda mais quando você era, do seu primeiro filho. Que acho que você tá menos preparada, né? Sim. Tem até uma frase, acho que vocês já ouviram, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Sim. Mas eu acho que não é uma culpa, é insegurança, é a cobrança o tempo todo de, eu vou dar conta, vai dar certo, como é que é amamentar, não tá certo, né? Eu acho que nasce isso, né? A cobrança social hoje, né? Porque você vê rede social, você vê, então eu acho que vocês nessa fase passaram, porque um fala, o outro opina. Na minha época eu não tinha amigas que tinham filho, então era troca de família, assim, informação, de experiência, de vida real de vizinhos, mesmo. Não tinha assim, né, que nem tem hoje. Então eu acho que essa cobrança, a culpa é meio uma cobrança, uma insegurança que a gente tem, né? Sim. Eu penso isso também, acho que a culpa ela vem meio de brinde, assim. Você se sente culpada por tudo. Teu filho caiu, você fica culpada, você se sente culpada. Passou mal, você se sente culpada. E assim, é uma coisa muito engraçada. Hoje mesmo eu estava conversando com o Vitor sobre isso e ele me falou que quando a gente vê os filhos mal, a gente quer transferir a dor, né? Passar a dor deles para nós, para que eles se sintam bem, que a gente possa estar nesse lugar. Então, óbvio, a gente como mãe, eu acho que a gente quer o melhor de tudo que a gente possa prover na vida para um filho. Isso quando a gente fala de educação, de experiência, de, assim, casa, conforto, tudo a gente quer providenciar. Família, então, quando qualquer coisa, assim, pode afetar esse plano, talvez a gente se sinta dessa maneira. Mas acho que é muito, assim, períodos, né? Eu vejo que hoje em dia, né? Hoje em dia eu vejo, assim, antes eu sentia, acho que como eu engravidei meio contrariada, eu digo assim, que não era uma coisa que eu estava esperando ou planejando, eu vejo que eu às vezes transferia um pouco dessa minha frustração para ele. Sim. Então daí eu me sentia culpada por isso. Aí depois que eu resolvi bem esses assuntos lá atrás e tudo certo, aí eu comecei a ver, é culpa porque ele caiu, mas eu comecei a entender, cara, eu não tenho controle sobre tudo. E eu preciso confiar um pouco no processo, eu preciso confiar nele também, como ser humano, para aprender, para se desenvolver. Ele vai se decepcionar,
Assim como a gente se decepciona. A frustração vai acontecer. Vai. Você pode dedicar toda a sua vida pro filho. Aí o filho vai ficar frustrado porque a minha mãe me sufocava, porque ela passava o dia inteiro comigo. Total. Ou então a mãe que se ausenta. Ai, eu tenho um trauma porque se ausentou. Ainda bem que tem terapia e todo mundo vai curar cada um desses traumas. Mas eu falo que acho que a frustração é um dos melhores sentimentos que a gente pode permitir que os nossos filhos vivenciem. Porque a frustração, ela te molda muito. Sim. Então eu vejo hoje o Theo, quando eles são muito contrariados nessa fase da primeira infância, ali dos 0 aos 6, eles começam, né, tipo, ai não, birra, se joga no chão, chama atenção no meio do shopping, aquela coisa assim que você fala, nossa, quem que é essa mãe louca aí que não cata o limite, meu filho nunca vai se jogar no chão, que nada, vai sim, vai. Então eu falava isso também, mesmo depois de ser mãe, eu falava, não, meu filho não vai ser isso, meu filho vai, eu vou ter controle, né? Não. Nada. Tipo, é criança. Eles têm que começar a compreender como funciona o sentimento da frustração. Então, a gente começa, talvez, a entender que essa culpa, talvez, seja um sentimento de responsabilidade que a gente começa a entender do que é a maternidade. Então, e assim, existem várias fases, né? Você começa ali vivenciando esse comecinho, que daí você se sente culpada por pequenas coisas, depois elas aumentam, amanhã depois. Eu imagino assim, filha adolescente, a Cá vai saber falar mais, né? A gente, tipo, aí vê, ai, minha filha terminou com o namorado decepcionou ela, aí você se sente culpada, por que eu não deixei, por que eu não impedi ela de namorar? Exato. Não é ver o sofrimento, né? Ai, agora? E daí você senta e chora, Deus, misericórdia, o que eu faço? O que eu falo? Que ela vai passar várias. Ninguém nunca morreu de amor, mas a gente pensa, minha filha vai morrer de amor. Minha filha não pode passar por isso. Dela, não é? A minha mãe era muito assim. A minha mãe, tipo, super era minha parceira de mais nova. Minha mãe também me teve nova. Ela tinha, acho que 24 ou 25 quando ela me teve. Então, eu sou a primeira filha. Então, eu tive essa experiência da mãe nova, próxima. Sempre foi muito amiga minha. Ela me acompanhava nos rolês, nas coisas, decepções amorosas. Ela falava, filha, se eu pudesse tirar essa dor do seu peito e colocar no meu. Exatamente. Fala, pois essa é a mãe. Você mãe começa a entender, tirar A gente começa a entender. E a gente, quando é filho, a gente olha, tipo, é muito clichê. Ai, a mãe quer tirar minha dor, que careta. Não é nada. A gente quer vir a mãe, mesmo nova, imagina, a gente tem 20 e poucos anos e tem esse mesmo sentimento. Sim. Então, tipo, não é de idade, não é de fase, da maternidade, da mesmo, né? E eu tava lendo o livro Mindset, e aí ele tá contando sobre a forma de você fazer o seu filho ter um mindset de crescimento, onde ele consegue enfrentar os desafios e tudo mais. E aí ele explica que as mães muitas vezes começam a elogiar os filhos, querendo fazer com que eles se sintam autoconfiantes. Então, Karina, você é tão inteligente, filha. Ai, você é linda. Olha isso. Nossa, você foi bem na prova. E olha que você nem estudou tanto. Nossa, como você é inteligente. Só que nisso a gente acaba criando no nosso filho um sentimento de que, bom, eu não posso frustrar minha mãe porque eu sou muito inteligente sem estudar. Se eu estudar e for mal, então é melhor nem estudar, ou então é melhor eu nem buscar um desafio novo. E eles fizeram um teste com 2 grupos de crianças. E com um grupo, eles deram uma prova, era a mesma prova. E aí, para um grupo, depois que fizeram essa prova, eles falaram assim, todo mundo tirou nota 8. E aí, para um grupo, eles falaram assim, você quer, nossa, parabéns, você tirou nota 8, e você nem estudou muito, né? Fizeram esse jogo mental com as crianças. E para outro grupo, eles falaram assim, nossa, você tirou nota 8, você deve ter estudado muito, né? Você deve ter se esforçado muito. E aí, falaram assim, você quer fazer uma nova prova, um novo desafio? E aí, pro grupo que eles elogiaram dessa forma de, nossa, você tem uma inteligência, assim, natural, você nem estudou não estudou muito, você é muito bom. A maioria não quis fazer outra prova, porque não queria, tipo, e se eu for mal nessa segunda? Eu não posso me comprometer e, tipo, e se eu baixar minha nota? E se descobrirem que eu não sou tão inteligente assim? E o outro grupo que eles falaram, tipo, não, nossa, você deve ter se esforçado muito. A maioria quis fazer uma nova prova porque queria enfrentar esse desafio. E eu sempre pensei assim, nossa, eu super elogiaria meus filhos, tipo, filha, como você é linda, você é incrível, você é maravilhosa, todo mundo tem inveja de você, né? As amigas não gostam de você, invejosa. Tipo, como mãe, acho que você quer, né? Super proteger, né? Somos melhores, somos mais lindos, a gente faz isso como mãe, não tem, né? E assim, quando você vê o seu filho às vezes se frustrar, tem algum momento assim que você lembra de alguma frustração que eles passaram, uma decepção que você fala, ai meu Deus, meu filho, como eu posso resolver isso?
A Gabi, na época de namoradinho, né? Que aí eu sofria junto, pegava o telefone, não responde. Minha mãe me ajuda aqui a montar uma mensagem pra ele. O Vitor, né, mas assim, com amizades, a gente ficava meio, né? Mas a Gabi mais. Porque o Vitor era mais resolvido, né? Menino. Né? Então, assim, brigava com os amigos. E aí eles se resolvem. Menino é muito fácil, né, Vi? Total. Menino é muito fácil. A menina não. Ai, a menina brigou com a amiga. Ai, e agora? Aí a menina tem muita picuinha na vida. Nossa, O homem não tem muito isso. Nossa. Ai, filha, não anda mais com aquela. Mas assim, ela que tem que escolher com quem ela tem que andar, com quem ela... igual a minha, né? É coisa de criança, assim, isso. né? Ai, o lanchinho do amigo. Ai, não sei o que. Tem isso. Você Os teve homens... alguma situação assim do Theo? Do Theo, eu acho que eu nunca tive algo. Eu tive uma vez que, logo que ele tinha entrado na escolinha, ele entrou com. Tinha acabado de fazer 2, eu acho. Ele vai fazer 4? Ele tinha acabado de fazer 2. Aí fazia acho que um mês que ele tava na escola. E ele é muito novo ainda, né? Tipo, 4 anos, a gente não tem tantas experiências assim, mas essa me marcou um pouco. E ele levou um arranhão de um amiguinho no rosto, assim, mas é um arranhão feio. Tipo, arranhou de tirar um pedacinho, assim, da bochecha dele. E na hora a escola não me avisou. Quando eu fui buscar ele, eu levei um susto, que eu vi o rosto dele super arranhado. E eu pensei, meu Deus, tipo, o que aconteceu, né? Nunca tinha caído, menino, coitado, 2 anos. Vai quebrar. Tipo, um vasinho de cristal. Super proteção, né? Nunca caiu. Daí eu lembro, assim... daí a teacher me contou que quando ela tava trazendo ele pro carro, que um amiguinho, né, sem querer arranhou. Eu já fiquei super enfurecida, mandei no grupo das mães. Quem é esse amiguinho? Gente, olha o que aconteceu com o Theo, eu tô super triste. Eu fiquei pensando, super imatura, eu, né, devia ter mandado nada. Isso é criança. Aí depois você vê, assim, depois de 2 anos que ele tá na escola, ele já teve 1 milhão de brigas, voltou com 1 milhão de arranhões e mordidas. Então, é um processo, assim, que acho que eu fiquei extremamente frustrada quando aconteceu isso com o Theo. Eu falei com a escola, falei se tinha que ter me avisado na hora, se tinha que passar remédio, tipo assim, o rosto dele vai cair. Exato, assim, uma coisa. Mas acho que essa me marcou, assim, que foi a primeira que o Theo se machucou mesmo, assim, porque ele nunca tinha caído. 2 anos a criança ainda não corre tanto, não tem. Então, ele nunca tinha caído, né? ele nunca tinha caído, se esfolado, feito nada. Agora, menino mais velho, a gente já vê, né? Bike, cavalo, aí um dia cai de uma não sei o que, outro dia cai de outro. E o coração da mãe? Resistente. Mas acho que isso é uma coisa que me marcou, assim, do início do Theo. Nossa, isso assim, de ser mãe mais leoa, assim, eu já tive uma situação que marcou, até te falei disso, né? Assim, eu sempre fui, os amigos do Vitor sempre fizeram, piada de menina, e faz aquelas brincadeiras bobas e tudo mais, e eu, tipo, nunca liguei, até às vezes outras namoradas, outras mulheres de amigas, tipo, ficava, nossa, esses meninos não têm noção e tal, não sei o quê, só que eu sempre levei na brincadeira. Menino é assim, né? Menino é assim, homem faz brincadeira boba, né? E até... Eles têm, Forever quinta série, né? Exato, o Vitor, pai do Theo, até hoje, vai fazer 40 anos, ainda tem as piadinhas de quinta série. Exato. Tipo assim, não tem 20, não tem 25, não tem 34. Eles acham que eles estão ainda lá. Ainda se ajuda igual pra ela. E aí o amigo do Vitor veio e fez uma brincadeira assim, seu filho vai ser tal, tal, tal. Na hora, eu fiquei tão puta da vida. Só que, tipo assim, era um mix que eu tava me estranhando, que, tipo, eu sabia que era uma brincadeira, mas tava, tipo assim, não fala do meu filho. Tipo, quem é você? A minha irmã falou, isso do aí seu você virou uma leoa. Vira. Juro, na hora, porque assim, eu, tipo, hahaha, meu filho não vai ser assim. Mas por dentro, eu tava, tipo, seu idiota! Queria matar o menino. Exato, não fala do meu filho. E realmente, a gente muda, assim, é uma virada que você fala, meu Deus. Tá tudo mudando, tá tudo diferente aqui, e né? E muda mesmo, acho que a mudança hormonal é muito grande, né? Não sei se vocês tiveram... entender isso, né? Os 3 primeiros meses, né, Vi? Eu não sei se vocês tiveram esse boom hormonal nos primeiros meses. Acho que toda mulher tem, mas nem todo mundo sente, assim, tipo... Mas eu senti muito, assim, mudar demais. A gente tava falando agora há pouco, né? De que não se começa a não se identificar mais com as roupas, os cheiros, o corpo. Você começa a estranhar tudo ao teu redor. Então, daí realmente, assim, acho que a gente pode ser que seja a mesma situação que tem acontecido lá atrás, hoje, mas você age de uma maneira completamente diferente. Tipo, que era brincadeira boba lá atrás, já é um negócio muito mais sério hoje. Ameaça do meu filho. Agora eu sou mãe. Exato. Isso dos hormônios, assim,
a minha gravidez tá sendo muito tranquila, assim, não tô tendo muito enjoo, tive muito pouquinho enjoo, não cheguei a passar mal nenhum enjoo. Mas às vezes dá uns picos de irritação. Ai, sim. Tipo assim, que Eu você... tinha isso. Teve um dia que eu e o Vitor estava, tipo, conversando na boa, assim, e eu comecei, tipo, amor, você tá me irritando com a sua opinião. E eu não tava entendendo. E eu tava, tipo assim, querendo manter a calma. Aí teve uma hora, você tá me irritando muito, por favor, deixa eu ficar sozinha. E ele, tipo, você tá louca? Eu tô louca, por favor. E eu, tipo, gente, e eu sabia que eu tava louca, mas é uma coisa incontrolável, Ele falou, né? não é assim que eu faço. Se eu ajudo, ela tá passando mal, o que eu faço? Eu falo, amor, você também não faz. Eu falo, o que eu falo? Amor, tá mudo, amor. Silêncio, por favor. Deixa ela. Não, realmente, isso é muito assim. verdade. Eu tive uma vez também que eu comi o Vitor, a gente tava uma vez tomando café da manhã e eu tava grávida, acho que eu devia estar, sei lá, uns 3 meses, no comecinho, assim. Eu já senti muito enjoo na gravidez, eu fiquei até, eu acho que o 6º mês, enjoadíssima. Eu não chegava a passar mal, mas aquele enjoo, assim, que não passa fica de meio- jeito nenhum, nossa, era horrível. E eu também tinha esses picos de irritabilidade. Daí uma vez a gente tava tomando café da manhã e ele na minha frente, no hotel, aí ele tava com um fone no ouvido. E eu olhava pra ele conversando e ele com aquele fone no ouvido e tava me irritando. Ele tirava o fone. Pode ser em qualquer outra época eu não te irritasse aqui Ele no meu rematava. microfone. Eu olhei pra ele, eu falei, será que você pode tirar esse fone, por favor? Até hoje ele olha pra mim e fala, você é muito brava. Aquela história do foninho, eu nunca esqueci. Tipo assim, mas pra ele entender que eu tava Ele não vai no entender, momento. né? Eu acho melhor, assim, tudo bem, eu sou brava. Deixa eu passar. Prefiro esse posto de É, brava exato. e segue a Mas vida. a gente tem essas, assim, estranhezas, assim, que acontece. Que se fosse uma situação hoje, que já passou tudo isso, ou antes, você jamais faria um negócio desse. Eu podia ficar com o foninho e tudo É, bem, né? que bom ainda que tá no É, fone. tá com fone. aquelas, ai, tá ótimo. Agora, lá atrás, meu Deus, eu lembro que assim que eu falei, eu olhei assim e falei... Sabe, tipo, me arrependi na hora, assim, falei, nossa, eu devia ter ficado quieta, porque eu fui muito... É espontânea, é mais forte do que é você, mais né? forte. É um impulso, vai e Realmente, os fala. É um hormônios é impulso. tipo, vai. Dá uns picos, sei lá o que acontece. Né? Nossa, dá um surto, né? É Realmente. demais. E eu vi uma vez a minha endócrino, ela me contou que os hormônios pós-gravidez, eles demoram até 2 anos para se regularizarem. Ai, ferrou. Depois que o bebê nasce. Então, acho que assim, é um tempo de adaptação grande que a gente tem. Sim. E é um processo. Eu vejo exatamente assim, que depois da gravidez eu levei 2 anos para começar a me encaixar Identificar de volta. de novo. É. Mas acho que assim, tem várias fases gostosas ao longo disso, né? O bebezinho e tal, você nem liga muito para as outras coisas. Mas para eu começar a sentir que eu era eu mesma de novo, levaram uns 2 Voltou ao anos. normal, vai. É. Tô me identificando mais Isso. assim. E até logo que eu engravidei, a minha médica falou assim, você pode não estar ainda se sentindo tão grávida, porque não tem nenhuma barriga, é meio... Não é muito palpável, assim, né, a gravidez no começo. Mas ela falou, mas todo o seu corpo, desde o momento da fecundação, todo o seu corpo já sabe e todo ele já tá trabalhando por esse bebezinho. Tipo, tudo mudou. Tudo. Tanto que no começo eu achei que eu tava com verme, depois eu achei que eu tava com síndrome fúngica. Juro, depois eu achei que o meu sono era porque eu tava sem preocupação, nunca Você tinha teve muita viajado. insônia? Depois eu tive. Uhum. Logo que eu voltei de viagem, assim, sei lá, mas perto de um mês, assim, eu comecei a ter uma insônia, mas aí a minha médica falou assim, é fome. Aí eu, como assim fome? Ela Nossa, falou eu assim, nunca pensei deixa um nisso. suquinho grosso, tipo de uva do lado da cama, uma banana, e eu comia e capotava. É. Resolveu minha insônia, assim. Que engraçado. Olha, muito eu doido. nunca sabia disso Eu também. falei assim, como assim, Keila? Sono? É fome? Aí ela, eu posso meu diploma, pode fazer isso. E batata, Que assim. máximo, eu não sabia Também disso. não, Bia falou, Eu falei, tinha nossa. eu tinha muito sono. Nossa, eu dormia Durante o o dia dia, assim, inteiro. né? E às vezes é um Tipo, sono que você fala, eu não consigo mais interagir. Não, né? total. A pessoa fala e você... Eu já, tipo, eu tava quase fechando meu olho conversando com as pessoas. Chegava no meio da tarde, assim, depois do almoço, meu Deus, eu não aguentava. Eu tinha que dormir, assim. Era um sono muito grande. E diz que acho que bem nesse comecinho é bem quando o corpo tá usando tudo Toda pra... a energia. Ele usa hormônio. 2,5 vezes o gasto basal na gravidez. Nossa, sério? Seu basal fica vezes 2,5. Gente. Pra fazer uma vida surgir, né? Imagina. Você também tinha bastante sono. Muita sono. A gente É. viajando assim. Viajando, eu falei, a Isa tá estranha, porque a Isa é super disposta lá, né? Ela participa mais de tudo. lenta, pouco. Mas ela encostava e dormia. Aí encostava e dormia. Aí, assim, toda hora você via ela tava lá
dormindo. Eu falei, gente, a Bia, isso é Ainda tá estranho. diferente. E eu Ai, achei assim, foi a primeira vez que fui viajar sem o trabalho, sem a ICB, né? Então eu pensava, Tô isso relaxada, não tem né? preocupação, você almoça e dá sono, e você dorme. Acho que é assim a vida, né? Não sei, nunca tinha passado por isso. E não, eu estava gravidíssima já. Aí, ó. E Ainda até bem eu contei um dos episódios que a gente gravou, mas acho que vai sair depois, que eu tive a certeza que eu estava grávida no dia que eu acordei, assim, e bate certinho com as semanas que eu tô. Então, Aham. com certeza, foi naquele dia que eu engravidei. Uhum. E eu acordei, me deu um clique, assim, eu falei, eu tô grávida. É. Só que eu pensei, acho que eu tô doida, não, acho que nada a ver, não. Aham. Não queria criar essa A gente expectativa. sempre sabe, no fundo, eu acho. Você Exato. suspeita. É uma intuição que parece que é muito forte, É. né? Aham, Mas você- muito forte. Você começa a olhar assim, você fala, eu acho que eu tô grávida. Mas não. É, não quero acho. acreditar. Porque você não É, quer também se expectativa, frustrar, né? A gente ouve total. tantos relatos de... Tem mulheres que passam muito tempo pra conseguir engravidar e tudo mais, então eu não queria essa frustração, né? Sim. E aí depois passaram uns dias, aí a gente tava juntas já viajando, e eu tava nesse sono, mas ainda não tava, sabe, atentando muito. E aí eu tinha terminado de meditar, terminado de fazer minha oração, e aí eu tive a certeza que eu estava grávida. E eu Ai. escrevi que eu sabia que eu já era mãe. Eu pensei, eu não sei se meu filho tá no plano espiritual perto de mim, que ele já quer vir, Uhum. ou se ele Com realmente certeza. tá na minha barriga. E eu já tava grávida, Ai, né? ó, que bênção. E não sabia. É realmente assim, muda tudo, né? Muda total. E essa intuição que começa quando a gente... Acho que a primeira intuição materna que a gente tem é essa, dessa certeza que você tá grávida, mas você não quer muito acreditar. Aham. Aí parece que a gravidez não, a maternidade toda, ela é um mundo desses sentimentos, dessas intenções que você tem. Porque daí você começa a sentir essa intuição pra tudo. Você começa, tipo, ai, não, meu filho precisa disso. Não, esse choro Aquele é de não amigo sei não é o quê. legal. Aquele amigo não é legal. Nossa, Essa muito namorada não vai isso. ser bacana. Mãe Esse não sei o quê, é. não. Esse é legal. Você começa a ver, assim, tipo, parece tudo com uma clareza muito grande. É. Então você começa a olhar pra amiguinha e você já sabe, tipo, esse daqui vai ser problema. É melhor esse daqui você nem... Isso que o Theo tem 4 anos e a gente já consegue saber Já algumas percebe, coisas. né? É incrível E isso. você vê, assim, até os sentimentos dele. Muitas vezes ele fala, eu tô triste, tô bravo. Mas no fundo você sabe exatamente o que ele tá e o porquê que ele tá. Vocês não sabem nem a palavra pra definir, né? Total. E só mãe Então, pra ter isso, eu só acho. Essa mãe. conexão do filho é a mãe. É a mãe. É. Você muito sabe, grande. o gemidinho do berço, você sabe o que é. Só você sabe, né? Só a Incrível, né? gente. Aquela palavrinha que ninguém entende o que é. Você sabe. É água, só a mãe sabe. É, você vê o bebê, às vezes, conversando, e aí você não tá entendendo nada. E a mãe, ele quer tal coisa. Você, tipo, que língua é essa que ela fala com esse bebê, né? Mas isso eu até não sei se isso é algo materno mesmo, se é algo fisiológico, biológico, ou se é alguma coisa derivada da amamentação, por exemplo. Diz que o período de amamentação é muito importante para essa conexão. Sim. Mas eu, por experiência própria, a minha amamentação assim, foi curta, porque como eu trabalhava e estava na faculdade ainda, então eu não tinha assim, disposição para estar o tempo todo tirando leite ou colocando. E eu tinha muito leite, tanto que até eu doei no começo do nascimento do Theo, assim, eu doei, assim, acho que uns 5 litros de leite que eu tinha. Mas eu falei, gente, é muito tempinho, porque daí você tinha que tirar e daí fazendo faculdade, mais o neném, mais o trabalho, que eu não parei. Então foi um período, assim, bem conturbado. Mas eu vejo que também ajuda o período de amamentação. Você amamentou, cara? Eu amamentei o Vitor uns 2 meses e pouquinho, por conta disso, desse agito, a faculdade e né, as nossas inseguranças, e não pega o peito, não sei o quê. Então, acho que durou 2 meses e meio. A Gabi foi mais de 2 anos que ela mamou no peito. Muito tempo. É, muito tempo, muito tempo. Mas tem essa conexão da mãe com o filho, mas acho que não importa, 2 meses, 1 mês, 2 anos. Eu acho que é esse momento. É esse momento seu com o seu filho ali. Que seja, às vezes, dando uma mamadeira também, né? isso. E isso, sério, porque tem muita mulher que não tem leite, né? Que às vezes precisa realmente complementar com a fórmula. E tem que trabalhar o dia inteiro. Total. Então... E eu acho que é esse momento, às vezes, que, por exemplo, como a gente separa 15 minutos para meditação ou 15 minutos para uma leitura, alguma coisa assim, são 15 minutos de amamentação ali que você tem, que é um momento que você está muito consciente, que você gera uma conexão real ali. Então, eu acho que isso ajuda muito positivamente sobre isso também, sobre essa conexão, dessa intuição, assim, que a gente tem na maternidade. E tia, você teve já 2 filhos. E muita gente fala assim que quando você
engravida do segundo, você fala, será que eu vou conseguir amar Tem. igual? Como que foi isso? Na gravidez eu falava, não, é impossível amar mais do que o Vitor, né? Já amo A Gabi. tanto. Então, mas assim, quando nasce, fala, não, é o mesmo amor. Você tem as pessoas falam, tem um filho preferido. Não tem, não existe isso. Eu acho que assim, você entende a necessidade de cada filho. Esse aqui tem essa fragilidade, esse tem que precisar mais do meu olhar aqui, esse aqui é diferente, esse aqui é mais resolvido, esse aqui é mais... Entendeu? Você sabe dosar tudo com um com o outro, mas o amor é o mesmo. Eu sei que às vezes algum filho precisa mais de um toque, eu sei que outro filho se importa mais se eu vou levar no futebol e ficar assistindo. Exatamente. Né? Você Cada sabe filho tem aonde que a toca, fragilidade né? de cada um. E as suas gestações foram muito diferentes, assim, de sintomas, de tudo, do Vitor e da Gabi? Foram. Ao Vitor, no comecinho, essa transformação, né? Porque Primeira a vez. gente teve nova, né? Não tinha muito essa estrutura, assim. Mas depois a Gabi, eu passei mal, assim, enjoada. O Vitor eu já não tive muito isso. Tive esse sono, tinha, né? Sim. Mas a Gabi eu tive mais enjoo, passava mal, sabe, que ia ficar só deitada. Acho que a gravidez da Gabi foi mais... Me lembro mais dos sintomas, dos assim. sintomas do que do Vitor. E quando você foi mãe, já tinha, tipo, muitos cursos, assim? Não era nada como é hoje? Nada, não tinha rede social, né? É verdade. 25 anos, então era assim, a pediatra que orientava, então você seguia a risco que a pediatra falava, amamentar 15 minutos de cada lado. Hoje não, hoje você lê, hoje você entra no Instagram, você tem um monte de informação. Sobre como ser mãe. Sim, livros e livros, né? Então, não, mas eu não vi uns pitacos ainda da avó que dizia que tinha que colocar creme de tal jeito, dar banho de ouro, sabe? Essas superstições. Minha avó, come arroz doce pra dar leite. Eu engordei mais do que na gravidez. Cerveja preta. Só pra pra dar mais leite. Tanto arroz doce. Minha avó levava potes de arroz doce. Você tem que comer, filho. Engordei fiquei 10 quilos. Leite não deu, mas gordura deu. Né? Eu acreditava que a avó falava, uma vizinha, uma amiga. Não tinha muito. A gente pega um pouco assim, acho que do que as pessoas falam pra gente. Mas eu vejo que, mesmo sendo nova e me sentindo bem por uma boa parte da gravidez, eu vejo que as pessoas ainda me assustavam um pouco. Tipo, eu tinha alguma... Eu acho que a gente pega, às vezes, alguém que se frustrou lá atrás com alguma coisa que aconteceu durante a própria gravidez, ou que ficou sabendo que aconteceu com fulano, com ciclano, daí coloca, mas não faça tal coisa porque não é bom pra você. Isso aqui, só a gente sabe o que é melhor pra nós, só a gente sabe o que é melhor pro bebê. Então, às vezes, também essa coisa, quando a gente pega muitos pitacos, muita gente dando pitaco, faça isso, faça aquilo, coma de tal jeito, aí você não pode levantar peso na academia. Eu recebia muito isso, porque eu fiquei grávida na pandemia, então assim... Ou eu ficava louca ou eu descia na academia. Eram duas opções. E eu descia na academia, fazia esteira, fazia bike, fazia de tudo, né? Porque daí você tem tempo, você tem coisa. Aí, eu lembro que às vezes eu postava treinando 39 semanas, 38 semanas. Tipo, meu Deus, o teu filho vai nascer todo não sei o quê. Porque você tá... sei lá quem aconteceu. Tipo, olha o perigo do agachamento. Só que a gente vê, assim, a gente sente o nosso corpo, a gente sabe o que é bom. E aí também tem outra pessoa falando, faça agachamento, é o melhor movimento. Daí o meu obstetra. O meu obstetra, na época, ele falava assim, ele foi super rigoroso comigo, ele falava, olha, lembre-se que você é como as americanas. Eu olhei pra ele e falei, como assim? As americanas, lá atrás, mesmo grávidas, elas iam pra guerra. Elas participaram da Segunda Guerra Mundial. Daí eu olhei assim, não sei se foi Segunda, Primeira Guerra Mundial que os Estados Unidos participou, nem entendi direito, mas ele me deu esse exemplo. Sim. Que as mulheres americanas iam grávidas pro exército. Tipo, serviu o exército. Daí eu comecei a olhar e falei, bom, a gente pode tudo então, né? Exato. Elas foram pro exército. Que é um agachamento, pra que essa guerra? Pra uma, entendeu? Pra coronel. Então, ele me deu esse exemplo, falou, faça aquilo que for saudável pro teu filho. Se agache na academia, levante peso na academia, não tem problema. A gente pede, assim, ele falava assim, não corra muito, mas eu lembro que até o 6º mês, eu acho que eu corri, 7º mês, eu lembro que eu corri uma época também. Daí depois eu comecei a mudar pra bike, fazer a caminhada, natação. Fica desconfortável também a corrida, né? Você começa a sentir um pouco mais, aí você já quer fazer xixi o tempo que já todo, tinha tipo, não dava. Mas ele me deu esse exemplo. Lembre das americanas que elas iam pro exército grávidas. Eu nunca mais me esqueci disso. Daí ele era super rigoroso com peso, falava, não ganhe muito peso, se exercite bem, coma bem, tipo, e faça. Pode fazer o que quiser. Deu, então...
Não, no começo, logo que eu descobri que eu tava grávida, meu Instagram, não sabia disso ainda. E eu tava, tipo, não vejo a hora do algoritmo descobrir que eu tô grávida. Agora eu já tô, tipo assim, algoritmo, tudo bem, o robozinho do Instagram não tô mais grávida. Porque começa a aparecer tanta uma coisa bomba que de você fica informações. perdida. Total. E eu decidi que, assim, eu escuto a minha médica e ponto. Isso. Sim. E até outras amigas que estão grávidas, às vezes vêm falar, tipo, você tá fazendo tal coisa? Eu falo assim, minha médica falou pra eu fazer tal, mas fala com o seu médico. Porque melhor. senão você fica doida, porque o médico fala uma coisa, o outro fala outra. Nossa, Você cada tem que- gestação é uma, cada Exato, né? você tem que segundo ter filho, você vai ver como que é confiança diferente. no que o seu médico fala e Com ponto. certeza. A minha médica pediu pra... Tanto a minha nutricionista quanto a minha médica, elas não trabalham juntas, mas elas seguem a mesma linha, por coincidência. São médicas que eu passo a vida toda. E falaram pra eu tirar várias coisas que eu comia de industrializados, até proteínas, assim, coisas que são muito artificiais, né? E comer mais comida de verdade. Sim. Aí já vejo outros médicos falando, não, tem que tomar whey, porque o whey é importante. E realmente, porque tem sei lá o que, sei lá o que. você fica doido, você precisa decidir. São o muitas caminho que você opiniões vai antagônicas, muita né? coisa. Muitas vezes. Tipo assim, Exato. um falando, não Hoje é coma muita sushi, o informação. outro, coma sushi. Tipo, sushi eu sei que é uma coisa meio universal, mas um exemplo, né? Acho que isso do whey E a minha médica muito fala, pode mesmo. comer à vontade sushi. Aí, ó. A sua médica não deixa comer morango. Não deixa comer morango. Morango. Não deixa comer. Não deixa comer morango? Ela fala, morango não come nem a pau, porque Gente! é uma fruta muito aberta, é uma E a Isa planta ama rasteira. morango. E, Eu não sabia. é muito difícil dela ficar 100% limpa. E tem muita contaminação de entendi. toxoplasmose. Sim. Ela falou, morango só congelado. E aí, tipo, até no chá do Pipo, uma amiga que tava grávida, eu encomendei bombom de morango e ela comendo bombom de morango. Eu tava, tipo, Tá Deus, livrando. ela tá comendo e ela tem 3 filhos já. Então acho que eu posso comer. Mas eu, não, mas a minha médica falou pra eu não comer, não, ignora. É muito doido isso. É muito doido. Mas isso do sushi é uma coisa que é bem isso mesmo. Por exemplo, a sua médica disse que o meu falava, não coma, só come em lugar muito seguro, que sushi é de muita qualidade. Não, é isso. Ela Mas fala. evite. Eu falei, tem coisa que é melhor Coisa, a gente né? Exato, evitar. E tem alguma linha que você segue assim, vida educação do Theo? Alguma fonte de pesquisa que você tem? Alguma médica? Não sei. Sim, eu nunca olhei assim, tipo, eu sempre pensei muito que tipo de homem eu gostaria que ele se tornasse, assim, pela minha experiência de vida. Eu tenho um pai e um irmão que são muito incríveis, assim, eu admiro muito meu pai e meu irmão. O próprio pai do Theo também, meu namorado também, admiro muito ele como homem. Então, assim, eu tenho muitos bons exemplos masculinos ao meu redor. Então, eu olho para esses exemplos e eu vejo assim, se eu preciso desse resultado, o que eu preciso fazer para isso? Então, eu vejo que, assim, alguns pontos que são muito importantes no meu caso para menino, que eu acho que é a questão da coragem, da autorresponsabilidade, da temperança, de ser um cara mais sensato, não ser um cara muito explosivo, muito impulsivo, que eu acho que a gente vê muito hoje em dia as pessoas dizendo, eu sou intenso, mas na verdade só impulsivo, sabe? Não pensa antes de fazer, não racionaliza. E eu vejo que eu quero criar um menino que seja um ser humano, assim, que seja respeitoso, que seja gentil, que seja bondoso, mas que seja um homem firme, responsável, saiba caráter, acho que assim, valores sólidos, sabe? Então, eu vejo assim, o mundo de hoje também tá muito doido. Eu vejo que a criação que eu tive com os meus pais foi muito boa, meus pais foram muito rígidos comigo em relação, por exemplo, ao horário de sair, horário de chegar, com quem sai, o que fala, o que come, onde vai, não me deixavam ir em qualquer lugar. Então, eu imagino que uma relação próxima, né? E eu gosto um pouco dessa linha de raciocínio. Eu gosto de ser um pouco mais rígida com algumas coisas. Mas, por outro lado, também, por exemplo, contato com a natureza, espiritualidade, são questões que eu deixo ele muito livre para ele explorar. Esportes também, eu acredito muito no desenvolvimento da criança através do esporte. Então, assim, tudo quanto é esporte, seja no mato, seja dentro de academia, eu matriculei ele faz, tanto, tipo, mesmo com o professor ou com a gente mesmo, que a gente é muito ativo. Mas eu acho que alguns pilares são essenciais, assim, mas eu não sigo nada muito específico. Vou meio também na minha intuição, assim, tipo, isso aqui hoje eu acho que é isso. Amanhã, se eu mudar de ideia também. Mas eu acredito que é isso. A gente precisa transformar numa pessoa convivível. Sim. Uma pessoa responsável, porque amanhã ou depois, tipo assim, a gente vê que muito das pessoas hoje em dia não olham para o futuro, talvez, pensando, como é que eu faço para tornar esse mundo melhor? E eu gostaria que o Theo tivesse essa cabeça, que ele olhasse assim, como é que eu posso servir a sociedade? Como é que eu posso ser uma pessoa que vai ajudar outras pessoas? Não adianta criar uma pessoa para estar aí. Sim. Eu acho que tem que ser uma pessoa também que, assim,
dentro daquilo que ele acredita amanhã ou depois, se vai ser filosofia, se vai ser matemática, se vai ser engenharia, medicina, qualquer coisa. Dentro Que ele daquilo tenha que ele vai valores, exercer, né? que ele Dentro dos exerça seus bem. valores que você tem, sua família, integridade, caráter, né? Total. Isso Eu já- penso isso. E você, tia? É, Assim, a sua a Vi criação falou, resumiu. deu certo, porque eu tô até sim. casada com essa velha. Se eu achasse que não Ai. foi uma criação boa, eu não teria me casado com ele, né? Total. E hoje, quando você olha pra trás, você sente assim, fiz certo, Ai, eu consegui. morro de orgulho. Morro de orgulho dos meus filhos, da criação. Claro que você falou, né, Vi? São os desafios, né? São. Mas eu acho que é isso. O esporte ajuda muito. Então, assim, a gente tem nossos valores íntegros, né? Então, eu acho que isso é a base. Desde minha mãe, meus pais, assim, sempre ensinaram os valores. E a gente, né, passa, né, para a geração. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, assim, com quem anda. Porque... Interfere. Né? Interfere A gente isso. sabe, eu vejo assim, É muito rápido, assim, né? E é muito engraçado, aquela intuição de mãe que nunca falha, né? A minha mãe, sempre que ela falava de uma amiga, era batata. Nossa, aconteceu alguma coisa que a menina fazia pra mim. Eu falo, eu não sei se isso é intuição ou praga, mãe, porque sempre Mas é a acerta. intuição de mãe, É é isso. intuição. É isso. E eu penso que, assim, a gente tem que ouvir. Assim, a gente, às vezes, filha não tem muita maturidade pra entender o que pai e mãe falam. A gente só aprende quando a gente vira mãe. Sim. Então, eu vejo que eu paguei muito com a minha língua, com a minha mãe. Assim, tudo que ela minha mãe falou chata, a vida... minha mãe é muito exigente, minha mãe é muito isso. Minha mãe não me deixa nada, aquela historinha do você não é todo mundo. Foi o que eu mais ouvi a minha vida inteira. Mas não adianta, e provavelmente eu vou ser a mãe do você não é todo mundo também. Então, com certeza. e até uma outra coisa que eu acho que é interessante comentar, que esses dias eu estava lendo sobre... Eu sou da área de direito, né? Eu não trabalho no exército, mas eu estudo ainda um pouco sobre. E eu estava lendo que agora vai entrar em vigor no ano que vem, ligado ao direito de trabalho, a doença de trabalho ligada a causas psicossociais. Então, por exemplo, depressão derivada de trabalho. Então, isso é uma coisa... Bipolaridade ligada ao trabalho, por exemplo, ou ansiedade ligada ao trabalho, derivada do trabalho. Então, isso é uma coisa que a gente tem visto, assim, uma tendência muito grande de muita gente depressiva, ansiosa, bipolar, sei lá o quê, com 1 milhão de psicoproblemas. E eu vejo que, às vezes, claro, nenhum problema se resolve com uma só solução ou com uma coisa uma fórmula específica. Uma fórmula especial, mágica. Mas eu vejo que, assim, muitas dessas coisas vêm de falta de assumir as responsabilidades da vida adulta. Eu acho que essa é uma questão muito importante também, que eu sempre falo com o Theo. Você tem que ser um cara que você precisa olhar para os problemas, não ter medo do problema. Enfrentar mesmo, Você tem que enfrentar. Então, um exemplo pequeno. A gente estava em Santa Catarina agora, a gente foi levar as bikes e a gente, entrando no hotel para guardar as bikes na garagem, tem uma rampa. Aí ele pegou e... tô com medo de descer a rampa. Eu falei, não, você é corajoso, você consegue descer a rampa. Aí ele desceu a primeira, caiu. Não, eu falei que eu não consegui. Eu falei, você vai tentar de novo, porque você consegue. É só questão de tempo, você não pode desistir. Aí ele foi de novo, aí ele conseguiu. Aí depois disso eu não falei mais nada. Aí ele foi 2, foi 3 e não caiu mais. Então eu acho que, às vezes, esse cair... É bom para aprender a se solar um pouco, levantar. Sim, e é importante você também incentivar, né, Vi? Total. Vai, levanta, dá uma vamos, segunda chance. Que você consegue. Porque o que eu muito vejo, assim, na empresa, a gente tem muita experiência do pessoal estagiário que chega e daí, não, mas não é isso que eu tava esperando. Não, tipo, vai, entra, se adapta à situação, dali a pouco você muda, vai que ganha uma promoção. Não sabe se frustrar com nada, né? Não é isso que a gente vai pagar, então eu não quero. Então, tipo... E a pessoa não tem experiência nenhuma de mercado. Não era essa a minha função. Não era essa a minha função. Eu recebo muito essa resposta também. Tipo, não foi contratado para isso. Não tá no meu... Não é no meu... Eu falo, puxa, mas assim, A pessoa perde uma oportunidade muito grande na vida porque não soube lidar com isso. Eu vejo assim, eu fui uma pessoa que eu dei muitas chances pro erro, para eu poder aprender também muitas vezes. Não uma chance pro erro, mas eu entendi que o erro veio para ajudar. Então eu vejo que isso pro Theo também vai ser uma coisa muito positiva. Acho que pro ser humano, de uma maneira geral, é bom aprender isso. Melhor pra vida toda, outros, né? Mas também a gente aprende com os erros sempre, né? Total. Até hoje. E realmente, assim, eu percebo, pelo que eu leio, pelo que eu vejo, né? De que a gente tem que realmente encorajar nossos filhos e incentivar eles. Total. E até agora, nessa minha
transição de carreira, nesse meu sabático criativo, que eu tava com vontade de fazer o podcast, que era um desejo antigo. E aí eu falei assim, como que eu vou falar pro meu filho que ele tem que ser corajoso, que ele tem que ir atrás dos sonhos dele, que ele tem que, sabe, buscar, se eu não faço nada, né? Total. Eu falei, não, eu vou colocar esse sonho em prática, vou fazer a primeira temporada do podcast, porque se eu não fizer, como que eu vou dar esse exemplo pra ele, né? Total. Se você falasse pro Theo, ai não, realmente a mamãe também tem medo da rampa. Pronto, ele ia criar um bloqueio com aquela rampa pra sempre. Né? Exatamente. Uma coisa tão boba que pra criança ela tem poucas ligações ainda, né? Tem, Então e qualquer ela coisa entende fixa muito o muito na pai e a mãe cabeça. ainda, é muito a referência. Então tudo que a gente fala tem um peso muito maior do que Qualquer outra pessoa. um Tudo que amiguinho você faz e fala, né? Total. Então, Eu ouvi uma frase hoje cedo, eu tava vindo pra cá, pra São Paulo, no avião eu baixei um vídeo no YouTube de uma menina que eu adoro, e daí ela tava falando, a gente tem que demonstrar o nosso amor não só com palavras, mas com ações. Então, assim, muito do que a gente faz pra nós mesmas, para as nossas famílias e pra eles, representa muitas vezes mais do que o que a gente fala. Sim. Então, aquela coisa do, ai, meu filho, te amo, pode ser que reflita de uma maneira positiva, sim, mas pode ser que uma atitude demonstrando Muito esse mais amor amor. reflita de uma maneira muito mais positiva. Exatamente. Talvez ele não compreenda ainda, mas pro aprendizado dele, para as funções de criança, de ser humano amanhã ou depois, vão ser excelentes essas coisas. Então, até ontem estava falando com uma amiga também sobre como a gente, exatamente isso que você está falando. Por exemplo, você fala pro seu filho, ai, a família é algo muito importante, mas como você lida com seus pais? Você vai visitar seus pais estão próximos? Porque ele também vai crescer e vai ver, meus pais nunca foram atrás dos pais dele. Então, Que eu também não exemplo. preciso ir. E ele vai crescer e ele também vai seguir o seu exemplo, né? total. E os filhos crescem e chega um momento em que já foi, né? Já tá criado e aí é tarde, né? Sim, Muitas o boi vezes. já foi com a corda, a gente Exato. brinca. ele fala Já uma coisa era. e faz outra, né? Então, E E aí, essa incoerência acontece muito às Muito. vezes. Então, tipo, aquele ditado meio, ai, faça o que eu faça, faço o que eu falo. mas não faça o que eu faço, É. né? Uma coisa assim. E eu acho que é uma hipocrisia a gente falar isso, porque assim, não tem credibilidade nenhuma. Eu te escutar se você faz algo diferente. Exato. Então a criança ela já começa a entender isso. Porque eu vejo assim, às vezes eu faço uns combinados com o Theo, eu funciono muito com ele à base de combinados, ó. Então você quer assistir o filme, mas antes a gente vai tomar banho, escovar o dente, jantar, e daí você senta assistir o filme. Combinado? Ele combinado. Daí se eu esqueço de colocar o filme dele, lembra que você combinou comigo? Então, tipo assim, ele leva as coisas bem à risca. Então, da mesma maneira que eu quero que ele seja, assim, obediente na rotina, eu tenho que ser obediente com ele também. Com o que eu devo a ele, querendo ou não. Sim. Isso é uma coisa importante. A gente estava numa festa de família recentemente, lá no sul, e aí o Vitor, meu marido, ele fuma. E aí tinha umas crianças perto, assim, que as crianças estavam nessa parte de fora e tal, aí o Vitor falou para um dos amigos dele, falou, ó, isso aqui, vocês não podem chegar perto, isso daqui, ó, é cocô, tá? É feio. E, só que ele tava fumando. Aí o menininho, tipo, 5 anos, virou pra ele e falou assim, então por que você fuma cocô? É. O Vitor ficou assim, ó. Ele já tem amor, esse discernimento. Caramba. Total, né? E antes, assim, eu não fumo e é uma coisa que eu não acho legal, né? Acho que não é saudável e tudo mais, mas ele fuma. E aí antes, quando o Breno tava assim, te incomoda? Eu falava assim, se ele quer fazer, ele faz, né? Sim. Eu até brincava assim, não é meu filho ainda tá no céu. Só que agora eu comecei a pensar, agora meu filho tá aqui e ele é o exemplo do meu filho, né? E aí você começa a ver como realmente as pequenas coisas que você faz vai respingar. E eu vou falar ali, que eu né? acho que isso às vezes vem muito da mãe, porque às vezes o homem ele não tem muito esse discernimento. Tipo, eu vejo às vezes assim, tipo, algumas coisas pequenas que acontecem, que daí o Vitor às vezes, o meu Vitor fala pra mim, ai não, mas isso aqui o Theo nem vai lembrar. Daí eu falo, você que acha? Você que acha? Ele lembra de tudo. Então, a gente, desde essa coisa assim do bater, eu sempre falei pro Vitor que era uma coisa que eu não gostaria que chegasse ao ponto dessa... Eu considero um pouco um desrespeito. Sim. O bater na criança, eu vejo que eles são muito pequenos. E a nossa época acho que de criança era diferente. E eu tenho um pouco essa linha, assim, essa né? linha.
mas eu também sou muito rigorosa com algumas coisas. Então eu comecei a mostrar pra ele, porque ele era tipo assim, não, porque se me desrespeitar, eu vou dar um tapa, não sei o que tá. Claro, é errado, Sim. mas é um pouco E como ele foi impulsividade criado falando. também, E a né? maneira Ele tá como ele foi repetindo criado. um padrão. E ele é bem mais velho, então o Vitor tem 39, eu tenho 24, então a gente tem uma diferença de idade grande. É outra em criação épocas diferente. diferentes. É. Então, algumas coisas assim, eles nunca vão entender da maneira como a gente entende, a gente tem que se posicionar de uma maneira Sim. que faça com que funcione. E é muita mulher que norteia Exato. o caminho das coisas. Muito. A gente Então, vai a educação conduzindo e dos vai A gente vai conduzindo. levando, né? É a mulher que norteia. É, E total. tia, hoje seus filhos já cresceram, né? A Gabi, que é mais nova, já tem 22. Como que é essa nova fase, assim, que falam do ninho vazio? Que a sua vida, por muitos anos, foi pros filhos, né? Sim. E aí, de repente, você fala, ah, existe a Karina agora, né? E agora? Sim, sou eu. É, acho que essa sensação veio quando o Vitor, né, saiu. Eu acho que deu aquela... E agora? Menos Hoje eu um. E, Só mas, falou, não, mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. Bebezinho da mamãe. Mas eu acho que já deu, assim, para eu me enxergar mais, fazer as coisas mais, né, voltada para mim, né, coisas que eu não fazia antes. Eu primeiro, sempre tenho prioridade meus filhos. Então hoje é mais para mim. Eu consigo fazer minha terapia, consigo ir para um retiro, viajar com amigas, coisa que eu não fazia. Sim. Né? Eu priorizava a família, a casa, o marido. E hoje eu faço mais para mim. É um reencontro, assim, né? Imagino, porque eu vejo a minha mãe, que nós somos em 3 também. E ano passado, quando eu casei, eu tinha casado, a Sofia, que é minha irmã do meio, tava fazendo intercâmbio. E a Carol, minha irmã mais nova, tinha começado a namorar o namorado de Alphaville, então ela acabava ficando muito lá. Ela falou que, de repente, ela se viu, tipo, ela e meu pai, tipo... E agora? Tipo, a gente faz o quê? No começo eles começaram, tipo, a se matar e depois encaminhou, Total. depois deu tudo certo. Porque, assim, de uma vez, em um semestre, nenhuma das minhas 3 filhas estavam em casa. A Carol pouco ficava, a Sofia do outro lado do mundo e você na sua casa. Então, realmente, é Que um uma terça tá de reencontro, né? filhinha, será que eu posso tomar um chá com você? Exato, exatamente. E o interessante é que, assim, quando eu casei, eu já tinha o Vitor. Então, Sim. eu não tive um momento do meu casamento, eu e o Thiago. Ah, sim. Não tive eu isso, tenho né? essa. Não é, Vi? Então, você começa a enxergar, você fala assim, e agora? Só nós dois. Prazer, sua esposa. Então, isso é um desafio. Você fala, e agora? Nós e eu dois, vamos tenho viajar nós essa- dois. A gente ainda pra jantar eu e você. Eu vejo gente gritando. É só isso. Não tem aquela loucura. Eu tenho essa mesma sensação com o Vitor, porque como a gente, quando eu engravidei, a gente tinha, acho que tipo assim, 2 meses de namoro. Acabou acontecendo muito rápido. E a gente até tentou evitar, assim, pelo dia seguinte, tal, não funcionou. E daí, quando a gente tava, assim, eu grávida, namorando, todo mundo nas fases, assim, tudo ficou meio estranho. Sim. Então a gente não conseguiu se conectar daquela maneira, como às vezes casal, acontece. assim. Total. Aí foi passando tempo, e é engraçado, eu acredito muito em Deus, e Deus parece que ele foi comendo pelas bordinhas, assim, porque ele foi fazendo a gente conversar sobre os assuntos mais difíceis primeiro, pra depois chegar no mais fácil, que às vezes é só o dia a dia, Sim. ou ali aquelas coisas do, ai, te amo, vamos jantar, aquelas coisas mais leves. Tô passando pra te buscar. Então, pois é, que quando, fácil, eu tava, né? quando eu tava grávida e a gente separados, a gente conversava sobre dinheiro, que é uma coisa super chata de conversar. A gente conversava sobre rotina, que é uma coisa super chata de conversar. Principalmente dinheiro, eu acho que era o mais, assim, Sim, tabu, né, um pouco. E criação, educação, coisas assim que se a gente só tivesse namorado, a gente nunca teria conversado, talvez, Total. nesse princípio. Então, a gente foi conversando por assuntos difíceis no começo. Tanto que daí, quando a gente resolveu ficar junto mesmo, foi uma coisa do tipo assim, você Já tá sei o disposto? pior, A né? gente Você já sabe como é que é. Daqui pra frente é só, tipo, curtir. Alegria. Eu já sei o que você gosta, o que você não gosta. Porque a gente vai pra conhecer a pessoa nas dificuldades, né? Então, e quando a gente é pai e mãe separados, nesse sentido, é muito bom e muito ruim. Porque você conhece o outro lado da pessoa, porque você não conheceria estando junto sempre. Sim. Mas também você não tem aquele apoio 100% o tempo todo. Nem pra você mulher, nem pra você mãe. Então, assim, é mais difícil. Mas é um lado legal também. Eu sinto que às vezes essa dificuldade que talvez eu passaria lá na frente, eu passei já um pouco pra trás. E daí eu falo muito pra ele hoje isso. Eu falo,
O meu enteado já tem 16, né? Então ele já tá, tipo, um homem. Daqui a pouco faz faculdade, vai morar, sei lá, em Já outra tá cidade. criado, né? Já tá criado. E por mais que eu goste muito de estar com ele, porque ele é muito meu parceiro, a gente joga beach tênis juntos, a gente anda a cavalo juntos, ele é muito, assim, um irmãozão pro Theo. Sim. E eu admiro muito o Pedro por isso. E eu vejo que a gente se dá muito bem como família. Mas eu falei pra ele já, falei, Vitor, você tá preparado? Que daqui, sei lá, 5, mas daqui uns 10, 15 anos é só eu e você. Exato. Porque o Theo já vai estar com 15, 18, já vai querer sair, já vai querer não passar mais final de semana com pai e mãe. Não tipo é mais assim. a família. Não. Volta a ser Ainda o mais casal, se o né? irmão às vezes vai estar solteiro ainda, vai querer sair com o irmão, entendeu? Exato. Não vai querer saber de pai e mãe. Aí somos eu e você que sobra pra assistir filme em casa, pra sair jantar. Então, tipo, eu tenho conversado sobre isso com ele, que ele vive pros filhos. Ele é muito, assim, fascinado pelas crianças. Sim. Eu acho legal isso. Mas eu também, ao mesmo tempo, meio vou preparandinha, assim, tipo, Ó, daqui vai a chegar. pouco, Vai indo devagarzinho, né? Você vai sentindo que nem ele tá com você vai 16. sentindo. Ele já quer viajar com os amigos. Então, finais de semana, Já. alguns você fica já sozinho, mas tudo você tá parcelado, esperando. né? Você vai, né? Não é de repente. né? Não é de repente. Vai vindo devagarzinho, você vai sentindo. Ai, os dois estão viajando, a casa vai ficando vazia, vai ficando. Você vai se adaptando, né? O Pedro, até eu acho que quando ele tá com a gente é um privilégio, porque como eu moro longe e o Pedro mora em Avaré, Aham. e é uma cidade diferente da nossa, aí eu vejo que assim, quando ele vem é sempre um programa, sabe? Porque daí ele tá aqui, aí movimenta mais a casa, a gente vai pro rancho, na cavalo, faz programações diferentes. Eu tenho E um o Theo parceiro. deve ficar... Total. todo O Theo fica feliz. extasiado, porque ele olha assim, às vezes O ele irmão, me né? manda. Ai, o irmão, ele é um fascínio do irmão, assim, que eu acho lindo de ver. E claro, o Pedro cultiva isso com o Theo, e o Theo como criança, tipo, olha o irmão falar, ele me trata bem, ele me cuida, então... E eu vejo assim, eu acho que amo ainda mais o Pedro pela maneira como ele trata o Theo. irmão, Sim. Muito além de ser meu parceiro, muito além de, tipo assim, a gente ter uma boa convivência, sempre ter tido, e idades próximas, né? Porque, imagina, é menos de 10 anos, ele tem 16, eu tenho 24. É verdade. Dá 8 anos de diferença. Super próximo. Super próximo. Então daí eu falo, é bom que a gente bate meio próximo, assim, a gente pensa meio Vocês parecido. viram maioria, né? Total. O Vitor. O Vitor. A gente tá ganhando. Aí acaba que assim, esses dias eu tava falando com ele, que vamos fazer uma viagem de kite e tal. Tipo, o Vitor, imagina que o Pedro vai querer ir pra kite, não sei o que e tal. O Pedro, nossa, que top essa viagem, vamos. Eu olhei, Conquistei a viagem, pronto. Aí agora eu tenho assim, tipo, meio que tudo que a gente quer fazer, a gente tem a maioria. Então, ficou Ai, legal, que assim, essa delícia. dinâmica, total. Ai, eu já não vejo a hora de ter o primeiro, o segundo, o terceiro, virar uma maioria, virar uma Quantos você pensa em ter, Isa? Assim, eu quero ter 4. Aham. O negociado estão 3 filhos. Mas o quarto pode vir gêmeo, o terceiro a gestão pode vir gêmeos, viram 4. Porque assim, eu tô amando ser grávida, eu tô amando ser mãe. É gostoso. E até todo mundo falava assim, espera o primeiro. Por enquanto, né, tia? Vou ter os 4. Até tipo, e se Tá isso for a ótima. gestação, pode vir mais. linda. Total. Tá. Eu penso, eu só tenho um. Eu gostaria de uns 3. Uhum. Já tenho o Pedro, então mais uns 2. Né? O Theo mais 2. Mas vamos ver, né? Vamos negociando as coisas, vamos pensar como é que vai ser. Acontecendo, né? Mas eu vejo assim, a casa cheia é muito gostoso. Exato. Lá em casa eu sempre fui eu e o irmão. Acho triste às vezes a criança que é filho único, porque fica muito sozinho, fica muito coisa. Mas eu cresci com o irmão, foi ótimo pra mim, assim, Sim. aprender a lidar com a vida, porque você tem um irmão Aprender a homem, dividir, você tem aprender já um cão tudo. de guarda, você tem alguém que cutuca você o tempo todo, é um teste de paciência. Sim. Então, é bom pra criança, acho que esse desenvolvimento junto, né? Eu gosto Total. bastante. Ai, já ficaria aqui horas conversando com que vocês, delícia. pra o papo continuar. Queria que vocês deixassem assim, uma mensagem final. Primeiro, tia, eu queria que você, se você estivesse falando com a Karina, mãe do seu primeiro filho lá atrás, o que você diria pra ela hoje? Eu diria parabéns, Karina. Você arrasou! Arrasou! Foi ótima, seus filhos estão maravilhosos. Extraordinários, meus filhos. Coisa boa. Eu me conheci na minha melhor versão, que foi a maternidade. Nossa. Quando você olha pra trás, mesmo? todos os desafios. Nossa, eu conheci uma Karina a que eu admiro Sim. na maternidade. Eu fui E que eu realizada. também admiro muito. Fui uma mãe realizada.
Ai, Total. Você é uma avó agora realizada. realizada. Eu quero voltar aqui pra falar de neto agora. Ai, amei. Olha, eu já vou dar um episódio. spoiler. A minha mãe fala que é tipo amor de filho vezes 2. Então, Então Meu Deus, imagine será o que que isso é que é. possível? Eu vou voltar né, aqui e vou tia? falar isso. Não, a minha mãe é enlouquecida no Theo. Assim, tipo, não tem o que ela não faça pelo neto dela. Então, assim, com Spoiler. certeza vai Vai ser. Eu quero ser essa avó. É. Aham. E Vi, se você pudesse deixar uma mensagem assim pro Theo, pra ele ver daqui 20 anos, o que você gostaria de falar pra ele? Ai, eu gostaria de falar pra ele que o pai e a mãe dele amam ele demais, que ele é um menino maravilhoso, que ele é muito amado, que ele sempre vai ser o nosso bebezinho, bibelozinho. Porque eu sei que ele já vai ser um homem grande, formado, se Deus quiser, aí, muito responsável. Mas que eu amo ele mais que tudo. Acho que assim, não tem muitas palavras que eu possa descrever esse amor que a gente sente, porque é muito grande, é uma coisa surreal. E até quando a gente tá grávida, a gente nem sente tanto. Mas quando nasce, minha filha, você não tá entendendo. A hora que uma vem, assim, você explosão, olha. É o amor mais puro. Nossa, é uma loucura. É uma loucura, assim. Você entrega Ai, lindo. tudo que você tem no corpo pela pessoa. Você entrega tudo. Então, eu acho que é isso que eu desejo pro meu filho, que eu quero que ele seja um homem maravilhoso e que eu acredito muito nele, que ele tem capacidade para isso. Ai, que lindo, amei. Bom, a maternidade é uma jornada de entrega, de autoconhecimento e de muito amor. Espero que vocês se inspirem com os depoimentos que elas deixaram aqui e que vocês também possam, né, ter essa experiência que é única, que é indescritível, que é esse dom de gerar uma vida, de maternar, seja como essa experiência vier para sua vida, que você possa se realizar muito como mãe. Até o próximo episódio. Tchau.